Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Considerando o cálculo do MMC entre 12 e 18 para início de conversa, nós podemos lembrar que os múltiplos de 12 são todos os resultados, ou seja, todos os produtos, que é o resultado da multiplicação, entre o 12 e os números naturais. 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48, 12 vezes 5, 60 e 12 vezes 6, 72. Da mesma maneira que o 12 possui os seus múltiplos, o 18 também terá os seus múltiplos. 0, porque 18 vezes 0 é 0. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, 54. 18 vezes 4, 72. E 18 vezes 5, 90. Considerando todos esses múltiplos, nós teríamos o 0 como um múltiplo comum, porque ele é múltiplo do 12 e do 18 ao mesmo tempo. O 36 como um outro múltiplo e o 72 também como um múltiplo comum. No entanto, o próprio nome já diz mínimo múltiplo comum. Desses múltiplos que nós escolhemos, o zero seria o menor deles, mas na condição de ser mínimo múltiplo comum, está falando lá que o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo não nulo. E por ser não nulo, não podemos considerar esse zero. Depois do zero, o próximo será o 36. Por isso que o mínimo múltiplo comum entre 18, entre 12 e 18 é o 36. Existe essa maneira na qual você escreve todos os múltiplos e vai determinando o múltiplo e comparando qual seria o menor. E nós também podemos fazer pela decomposição em fatores primos. No entanto, precisamos relembrar quais são os números primos. Temos aqui os 8 primeiros primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. O que são números primos, turma? São aqueles números primos que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Todos os números que possuem essa condição de se ter dois divisores, o 1 e ele mesmo, são considerados números primos e por isso que nós, ao utilizarmos, ao começarmos a decomposição do 12 e do 18, nós começamos com o 2, que é o primeiro número primo, e nesse caso ele divide o 12. 12 dividido por 2 é 6 e ele também divide o 18. 18 por 2 é 9. Já na segunda linha, ele divide apenas o 6. 6 dividido por 2 é 3. Como o 9 não é um número divisível por 2, a gente repete esse 9 e considera o próximo número primo, que é o 3. Então, 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Eu considero todos os valores até que eu chegue nessa linha, que eu chegue apenas no 1. Quando eu chegar em o número 1 aqui e o número 1 desse lado direito, nós finalizamos a nossa decomposição. Então, por mais que nós saibamos que o 9 poderia ser dividido pelo 3 duas vezes, nós precisamos obedecer à ordem e à regra da decomposição para não comprometer o cálculo do MMC. Aqui na última linha nós temos 3 dividido por 3, e aí chegamos na situação que eu falei, 1 e 1. Chegou na situação que eu falei, nós podemos colocar ali um traço, riscar para mostrar que todos os fatores da decomposição foram determinados. E podemos reescrever ele na forma até de potência, porque é 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à segunda potência, ou 2 elevado ao quadrado, e é 3 vezes 3, ou 3 elevado ao quadrado. Se nós calcularmos esses valores, é o mesmo que calcular 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Assim como nós encontramos dessa maneira, nós também encontramos por decomposição de fatores primos. Turma, independente da forma que você utilize para calcular o MMC, a ideia principal é você compreender que estamos falando do menor múltiplo comum de dois valores, ou seja, o mínimo múltiplo comum, beleza? Olha, por exemplo, essa situação. Um pai e um filho são pescadores, cada um tem um barco e vão ao mar no mesmo dia. O pai volta para casa a cada 20 dias e o filho a cada 15 dias. Em quantos dias se encontrarão em casa pela primeira vez? Turma, ilustrando a situação, se o pai volta de 20 em 20 dias, no 20º dia ele voltaria. Então, 20 dias depois,
no 40º dia. E aí teremos mais 20 dias, ele vai voltar 60 dias depois. Com mais 20 dias, 80 dias depois. E aí vocês podem perceber que nós já estamos determinando os múltiplos de 20, que são os resultados da multiplicação entre o 20 e os números naturais, ou seja, o produto de 20 com os números naturais. 20 vezes 0 é 0, 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 2 é 40, ou até conseguir compreender que os múltiplos de um determinado número nada mais são do que uma sequência cujo intervalo é aquele número. Por quê? 20 mais 20, 40, mais 20, 60, 80, 100, 120, 140, 160. O mesmo acontece com o filho, que volta de 15 em 15 dias. Então, 15 dias depois ele voltou, mais 15 dias, 30 dias depois ele voltou, com mais 15 dias, 45 dias depois ele passou, né, voltou em casa, com mais 15 dias, 60 dias depois ele voltou em casa e 75 dias depois ele voltou em casa. E aí, você também pode perceber que todos esses valores aqui no alto determinam os múltiplos de 15, ou seja, o resultado, o produto de 15 com os números naturais. 15 vezes 0, 0, 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30, 15 vezes 3, 45, 15 vezes 4, 60 e por aí vai. Ou pensar que é de 15 em 15. A partir daí, fica tranquilo de nós percebermos que o múltiplo comum, na verdade, nessa ilustração, o único múltiplo comum é o 60. Isso faz com que nós possamos afirmar que daqui a 60 dias eles se encontrarão em casa pela primeira vez, porque não vai combinar o dia que eles voltam para casa. 20 dias depois o filho não estaria lá, 40 dias depois ele também não estaria, embora já tivesse passado lá outras vezes, mas no dia, né, que for, no valor que for 60 dias depois, no momento, eles dois estarão em casa novamente, beleza? E aí nós temos outros múltiplos, para vocês verem, o 120 também era um múltiplo, mas nós estamos falando do momento que eles se encontraram em casa pela primeira vez. Depois de mais 60 dias, eles se encontrariam de novo, mas não é o nosso caso, beleza? E até mesmo para que vocês possam comparar, né, a diferença de resolução, olha a mesma situação do pai e do filho, né, que o pai volta a 20 dias e o filho volta a 15 dias, resolvida com MMC, só que agora por decomposição de fatores primos. Eu vou pegar o 15 e o 20 e começar a decompor pelo 2, porque é o primeiro número primo, 15 não divide por 2, o 20 é divisível por 2, 10, 20 dividido por 2, continuo com 2 porque o 10 é divisível por 2, o 15 não é, então nós repetimos, 10 dividido por 2, 5, e aí eu passo para o próximo número primo, já que o 2 não divide nenhum dos dois números aqui. O 3 é o próximo e não vai ser o 5 porque o 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 é 5 e 5 dividido por 3, como não é um número natural, nós mantemos o 5 aqui. E por final, nós dividimos ambos os números por 5 e encontramos 1. Aí nós temos todos os fatores primos, podemos representar como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ou 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, beleza? Essa é a mesma resolução, o mesmo valor do que nós resolvemos anteriormente, só que aqui agora com decomposição de fatores primos. Observe uma outra situação, turma. O senhor José Quintino toma um comprimido de 4 em 4 horas, uma colher de xarope de 6 em 6 horas. Às 10 horas da manhã, ele tomou os dois remédios. A que horas ele voltará a tomar os dois remédios juntos? Primeira coisa importante, ele tomou o comprimido às 10 horas. Só que aí, todas as vezes que nós precisamos determinar um momento no qual duas coisas acontecem juntas, tem uma grande tendência de você ter que utilizar o MMC. Por quê? É como se você calculasse de 4 em 4 horas a partir das 10 horas. 10 horas, 14 horas, 18 horas. E como você calculasse de 6 em 6 horas a partir das 10 horas. E esse trabalho, sempre, né, essa situação sempre é resolvida com MMC. Então, eu vou calcular o MMC entre 4 e 6 por decomposição de uma vez, para vocês verem que também é um processo rápido e que o cálculo
na verdade, é só uma parte de todo um processo de resolução. O primeiro número primo é o 2, e ele é o número que divide o 4 e o 6. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Continuo com 2 porque 2 dividido por 2 é 1, e vou repetir o 3. 3 dividido por 3 é 1, então eu posso colocar esse outro 1 que já estava aqui e finalizar a nossa decomposição, que é 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 elevado ao quadrado vezes 3. E como o MMC é determinado pelo produto, ou seja, pela multiplicação de todos os fatores primos, eu posso multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Finalizou o nosso problema? Quer dizer que ele vai tomar os dois remédios juntos às 12 horas? Não. Aí vem a interpretação, galera. Por quê? Se às 10 horas ele tomou o remédio junto, ele vai tomar os remédios juntos após 12 horas. Então, eu vou pegar essas 12 horas e somar com as 10 horas iniciais. 10 mais 12, 22 horas. Então, ele vai tomar os dois remédios ao mesmo tempo às 22 horas. Beleza? E agora, como nós calculamos uma por, ilustrando a situação e depois decomposição de fatores primos, e agora nós fizemos a decomposição de fatores primos, nós vamos ilustrar essa situação para talvez melhorar a compreensão acerca dessas situações. Exemplo, você tinha um senhor que precisava tomar remédios de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, e você precisaria saber a que horas ele tomaria os remédios juntos novamente. Suponhamos que esse é o marco zero, é o momento onde é que ele toma os remédios, às 10 horas, e nós temos 4 horas depois, ele vai tomar o comprimido, mais 4 horas, ou seja, 8 horas depois, ele vai tomar outro comprimido, 12 horas depois, 16 horas depois, 20 horas depois, 24 horas depois, 28 horas depois. E fica nítido que todos os números são múltiplos do 4. Então, essa é a condição para que você descubra que todos os momentos, que ele vai tomar o xarope são múltiplos de 6. Por quê? 6 horas depois ele toma uma colherada de xarope, mais 6 horas, ou seja, 12 horas depois ele também toma esse xarope, 18 horas depois ele também toma, 24 horas depois ele também toma esse xarope. E aí você se depara com vários múltiplos, tanto do 4 quanto do 6, de momentos que representam momentos que ele tomou o xarope, que ele utilizou o comprimido. A partir daqui, nós podemos perceber que o 12 é um múltiplo comum e o 24 também é um múltiplo comum. Mas a pergunta aqui é clara: às 10 horas da manhã, ele tomou os dois remédios, a que horas ele voltará a tomar os dois remédios juntos? Então, se foi às 10 horas, turma, qual que é o momento que ele voltará a tomar esse remédio? 10 mais 12, 22 horas. Então, esse é o momento que ele voltará a tomar os dois remédios juntos. E se você calculasse mais 12 horas, você veria que às 10 horas do outro dia, ele tomaria o remédio de novo. Entendido? Um abraço, até a próxima e espero ter ajudado vocês.